Agora a gente vai conversar com ela, que também empreende. Empreende em processos criativos. Eu vou conversar com a jornalista Lívia Oliveira. Lívia, tudo bem? Que legal te ver, Lívia! Muito legal, estou muito feliz de estar aqui. Não, porque aqui já foi sua casa, né? Você Sim, já trabalhou já aqui trabalhei na aqui na RIC. E nós duas já trabalhamos juntas em projetos anteriores. E parabéns pelo programa. Obrigada. Tá tudo muito lindo, a sua equipe é maravilhosa, foi muito bem recebida. E o cenário não é uma delícia? É uma delícia, tudo aqui é uma delícia. Bem a nossa cara, você tá na paleta. Combina com você, né, Sara? Um ambiente alegre, com uma equipe bacana, gostoso. tem tudo a ver com você e com o programa. Leva muita luz para casa da gente. Amém. Olívia, a gente está falando, na verdade, há muito tempo sobre essas mudanças de carreira, sobre inovar. A gente acabou de ver uma matéria da Su, que é maravilhosa. Você trabalhou como jornalista a vida inteira. E, na verdade, o jornalismo é uma gama muito grande. Às vezes a gente fica só numa área, num ramo, e a gente não vê que existem outras possibilidades. Quando que você resolveu, ou falou assim, agora eu sou uma escritora? Olha, eu acho que eu sempre tive essa vontade, esse desejo, na verdade. Mini livros por matéria. Sim, eu acho que desde criança, porque eu viajava com os meus pais, eu escrevia ali o diário, eu sempre gostei muito de escrever poemas. E eu creio que tem um fator assim que me incentivou muito. Na terceira série, lá do primário, eu tive uma professora chamada Neuceli. Beijo, Neuceli. A gente não esquece as nossas professoras, né? Não. E ela gostou de um poema, me chamou para ler na frente da turma. Eu me senti muito feliz, sabe, pelo reconhecimento daquela professora tão querida. E isso me incentivou muito a continuar escrevendo. Isso na terceira série? Isso lá na terceira série. E eu acho que de lá para cá eu nunca parei de escrever, nem que fosse só para mim. Assim, ou escrever off, né? Ou escrever off. Não, off, passagem, isso daí tem matéria pra sai gravar, quase sozinho, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui é o seu presente, gente. Ai, gente. Aqui é um filho. O meu livro novo, praticamente, né? A gente eu nunca... mostrar aqui. Eu recomendo que ninguém trate trabalho como filho. Por quê? Mas... Porque o trabalho, ele exige que você saiba lapidar, cortar, abrir mão de algumas coisas, né? E o filho, ele tem um amor que é diferente, que é especial né, para qualquer um. Daqui a pouco chega o Dia das Mães, aí a gente vai... Exatamente, exatamente. Mas digamos que é um trabalho que foi feito com muito cuidado, com muito carinho. A editora responsável é a Engenho das Letras, que fez essa capa, que também tem toda uma história de criação, essa lua cheia aí. Faz uma referência à noite que eu assinei o contrato com o Doc Comparato, que foi o dramaturgo que me cedeu o material para poder comprovar ali a minha tese, né? Demonstrar na prática como é que tudo isso funciona. Foi essa tese que você começou a fazer na Europa? Que você foi? Sim, eu fui para Portugal. Eu lembro quando você foi, a gente trabalhava junto na época. Isso. E você ficou quanto tempo lá? Em Portugal fiquei 1 ano. Tá. Me dedicando à pesquisa que originou esse livro. Quanto tempo para poder escrever um livro como esse? Pois é, né? Eu acho que foram mais de 4 anos, com certeza. Que gestação grandinha, né? Porque ele deu origem à minha tese e a minha tese de doutorado deu origem ao livro. O livro, ele vem numa linguagem mais fluida, um pouco mais gostosa de ler, né? Não deixa de ser científico, mas ficou um pouco mais... Uma pegada mais leve mesmo, né? Menos acadêmico, vamos dizer assim. E fala sobre processos de criação e a interferência das nossas memórias, né? Do que eu tô chamando aí de memória sensível no nosso fazer criativo. O que é memória sensível? A memória sensível, ela é um pouquinho diferente da nossa memória afetiva, porque ela é uma memória muito voltada para a ação. Então, hoje em dia, muita gente reconhece, né, o valor da memória afetiva, que é você, de repente, tá comendo uma coisa e lembra... Bolinho de fubá. Bolinho de fubá. Você lembrou de quem, né? Da minha avó. Da sua avó, né? E aí, a sua avó te traz uma série de outras memórias eu já e tal. lembro o cheiro do café, gostoso, assistindo o jornal. é reconfortante. E aí, a gente tem a memória sensível, que ela é parecida com isso, ela é uma memória muito marcante, mas pro artista, ela é aquela memória que impele a criar, a escrever, a expressar, a trazer isso para fora. É uma memória que provoca um querer dizer algo. E esse querer dizer, ele transforma essa memória em algo... Ele dá uma forma, né? Uma forma estética para essa memória. É como se você
pegasse essa memória sensível, transformasse ela, você conseguisse expor para outras pessoas numa maneira talvez de arte, Sim, uma escrita? pode ser num texto, pode ser num quadro, pode arte. ser numa música, é de uma forma artística, exatamente. Você sabe que um dia eu estava conversando com um hipnoterapeuta e ele falou assim, que a gente só consegue realmente se libertar e se curar das feridas, é um processo evolutivo na nossa vida, quando a gente chega no momento de expressá-las em formato de arte, seja a forma que vier essa arte, nem que seja você fazendo uma comida, que é uma arte também, nem que seja você, por exemplo, se você é cabeleireira, você fazendo um cabelo, você está fazendo, você está criando, você é maquiadora, no seu caso, escrevendo, tem gente que é pintando, tem gente que é dançando. E eu fiquei pensando aquilo, ele falou assim, é um processo evolutivo. E quando a gente transforma, é uma transmutação, né? Você transfere aquilo para a arte, você expressa e aquilo já não lhe dói mais, já não é mais seu, faz parte do universo. Às vezes até continua doendo. Pode até doer. Às vezes continua incomodando. Muitas vezes para o artista, talvez ali num processo terapêutico seja de uma forma, mas o artista muitas vezes, com uma mesma memória, ele cria séries de produtos artísticos, vamos dizer assim, porque é muito importante para ele falar sobre aquilo de alguma forma. E essa memória, ela não vem sob essa mesma forma artística, ela vem nova, né? Ela traz essa novidade que é o cerne da criação, vamos dizer. Sempre vem com essa nova roupagem, né? E pode ser reinterpretada diversas vezes. Sim. Você fala então sobre processos criativos. Como funciona o seu processo criativo? Depende do que eu estou escrevendo. Tá. Então, por exemplo, tem um outro tipo de memória também, que é uma memória mais descritiva que a gente usa no jornalismo. Tá. Então, ela é mais se eu vou racional. ela tem que ter um atrelamento maior com o que a gente chama de realidade. Então, se eu vou fazer uma matéria, eu tenho que guardar algumas memórias ali, o nome das pessoas que eu entrevistei, os lugares onde eu estive, quem esteve envolvido nessa história, o que aconteceu. Eu tenho que responder, no mínimo, aquelas perguntinhas do lead, né? O quê, como, onde, por quê, etc. E isso precisa estar conectado com um fato. Hoje a gente tem... Eu comecei na época da caderneta, né? Você deve ter usado também muito aquela famosa, né? A caneta e a cadernetinha. O papelzinho dobrado assim, de comprido? O papel, o verso da pauta, né? O grifo. Então a gente usa esses recursos como memória ali para... Tanto que aqui tem, né? Porque nem tudo a gente consegue realmente guardar na cabeça. Aí eu tem acho um exemplo. tão legal, eu achei tão legal isso, porque tem isso, né? Ó, olha só. Tá vendo? Então, assim, parece um rascunho, um garrancho, mas a gente se entende. Mas a gente entende. O artista tem o dele também e entende. E faz tanta diferença. E hoje tem muita gente que usa como recurso de memória o próprio celular. Tira uma foto da informação, grava. Eu também. Às vezes eu gravo, às vezes eu escrevo, às vezes eu tiro foto, que é mais fácil. Mas no trabalho do jornalista é muito importante ter essa memória ali registrada, porque se a gente deixar só por conta ali da cabeça... você pode misturar as coisas. O artista, ele tem essa liberdade poética. Ele pode misturar, ele pode transformar, ele pode trocar nome, ele pode pegar a fala de um e colocar na boca do outro. A gente, como jornalista, não pode. O dramaturgo, o romancista, ele tem essa liberdade para misturar as memórias e criar uma coisa muito diferente. Lívia, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, conhecer um pouquinho mais desse livro, como é que faz? Vai ter alguma noite de autógrafos? Como é que vai ser? Eu vou fazer um lançamento oficial. Eu fiz um pré-lançamento na Europa, porque eu tive uma orientadora lá também, e também uma amiga, a professora Wanda, que participou. E agora eu vou fazer aqui no Brasil, ali no Kitchen Co, que fica ali no Shopping Jardino. Do Carlinhos. Vou estar recebendo os amigos lá. Eu a vou partir das 6h30 da tarde, mas sem cerimonial. Cada um chega dia 9, terça-feira. Cada um chega a hora que puder. A gente vai fazer uma confraternização. O meu já está autografado? O meu já está autografado. Obrigada. Vai dar oi para todo mundo. Você já deu oi para todo mundo aqui? Você tem que ir lá no jornalismo. Não, dei para alguns que passaram então ali senta aí que depois eu vou lá com você. Então vamos